Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. No programa de hoje vamos falar sobre a dengue. O índice de infestação predial em Rio Preto está crescendo, por isso os agentes de saúde estão intensificando as visitas aos imóveis da cidade para orientar a população. Temos também entrevistas sobre sedentarismo. Cerca de 1/3 da população está sedentária. Os riscos para a saúde são vários, sobretudo para o coração. A gente começa conferindo a inauguração do painel 8 de março, uma galeria de fotos que homenageia as mulheres que foram vereadoras em nossa cidade. A cerimônia foi marcada por muita emoção. Quem traz as informações é o repórter Alexandre Gama. A Câmara de Rio Preto inaugurou o painel 8 de março em homenagem às ex-vereadoras do município. Foram homenageadas com fotografias no corredor principal do Legislativo as ex-parlamentares Maria Lúcia de Oliveira, Rosinha Ciscone, Vaíta Dallapria, Eni Fernandes, Regina Chueire, Alessandra Trigo, Celi Regina e Márcia Caldas, além de Cleia Rodrigues e Jéssica Coletivas, que ocuparam cadeira na condição de suplentes. A homenagem é de autoria da vereadora Carina Caroline. Além de Carina, a atual legislatura conta com a vereadora Cláudia De Juli, que está licenciada para ocupar cargo no Executivo. Eu não conheço. Se alguém conhecer, pode me falar. No estado de São Paulo ou no Brasil, uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa ou no próprio Congresso, onde há um espaço dedicado às mulheres públicas do Legislativo. Acho que é um fato inédito, pelo menos no meu conhecimento, que nós estamos fazendo aqui, graças à sensibilidade e à ideia da vereadora Carine Carolina. Todas vocês que já passaram pelo esse Legislativo sabem o quanto é difícil e permanecer nele. Então, acho que não poderíamos deixar de ter esse momento de gesto de gratidão, de mostrar o empenho de todas as mulheres em defesa do nosso município. Discursaram o prefeito, o presidente da Câmara e as ex-vereadoras homenageadas. Todas e todos ressaltaram a importância da iniciativa, lembraram de episódios importantes de quando ocuparam o cargo de vereadoras e aproveitaram para cobrar mais participação da mulher na política, além de respeito, igualdade e oportunidade. Cumprimentar todas as mulheres que contribuíram para o desenvolvimento de São José do Rio Preto, como vereadoras, como agentes públicos fundamentais. E Rio Preto tem esta marca, né? essa tradição. Eu tive a honra de ter 2 vice-prefeitas, né? A Maureen e a Eliana. Nós tivemos a honra de instituir em São José do Rio Preto a primeira Secretaria da Mulher. Então, eu quero dizer que nós estamos nesse 8 de março de 2023, aqui juntos na Câmara, para celebrar esse momento, né? Celebrar esse momento e dizer que temos muito que caminhar. Ainda seguindo com as homenagens às mulheres, no dia 8 de março, a ASCAM, Associação dos Servidores da Câmara Municipal, ofereceu um café da manhã para destacar a importância das servidoras, das terceirizadas e das vereadoras do Poder Legislativo. A TV Câmara acompanhou. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Associação de Servidores da Câmara, a ASCAM, realizou o tradicional café da manhã em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. O evento tem por objetivo confraternizar e ressaltar a importância da data, além de homenagear vereadoras, assessoras, servidoras e funcionárias do Legislativo. Nós temos muitas mulheres que fazem toda a diferença aqui no Legislativo, que nos ajudam, né? Então, é um momento de confraternizar, é um momento da gente celebrar
a força dessa mulher, né? O empenho que ela tem feito em favor da nossa população. São servidoras, são assessoras, são pessoas que cuidam da Câmara Municipal, que necessitam deste acolhimento, desse carinho e desse reconhecimento. Então, o Dia da Mulher nada mais é do que o reconhecimento da força da mulher, da dedicação, da atuação dela, e aonde ela estiver, ela faz a diferença. E essas servidoras, nós amamos elas, que fazem toda a diferença na nossa vida aqui. O Dia Internacional da Mulher foi marcado por vários eventos na Câmara de Rio Preto. Um deles foi o seminário que abordou políticas públicas para o combate à violência contra a mulher. A Câmara de São José do Rio Preto foi sede de eventos sobre as leis aprovadas no município e no estado de São Paulo, que obrigam bares, restaurantes, casas noturnas e eventos em geral a adotarem medidas de proteção a mulheres em situação de risco. O segundo seminário sobre violência doméstica contra a mulher foi organizado pelo gabinete da vereadora Karina Caroline, em parceria com a Vara da Violência Doméstica e Familiar e a Associação Bem Comum. A lei municipal de autoria do vereador Renato Pupo determina que os bares treinem os funcionários para identificar atitudes que possam desencadear a agressão contra mulheres. O juiz Alceu Correia explicou que esse é um trabalho preventivo, que vai de acordo com a aplicação da Lei Maria da Penha, e informou que somente neste ano foram registrados 276 pedidos de medidas protetivas em Rio Preto. Isso revela a necessidade, né? Não é conveniência, é necessidade, é obrigatoriedade de se fazer alguma coisa. E a Lei Maria da Penha, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a gente pensa sempre nos crimes praticados contra a mulher, etc. Mas a Lei Maria da Penha não determina só a punição de agressores, ela determina também algo muito importante para nós do poder público e para a sociedade civil. Ela obriga, ela determina que a sociedade civil e o poder público trabalhem integrados no combate à violência contra a mulher. Autor da lei municipal, o vereador Renato Pupo falou sobre a aplicação da lei. É um projeto que determina que os estabelecimentos acolham a mulher em situação de risco. E quando eu falo acolher a mulher em situação de risco, não é levar para casa, para a sua casa, não. É garantir que essa mulher fique numa situação segura até a chegada de um transporte igualmente seguro. Seja um familiar, seja polícia, civil, militar, guarda municipal, as três sempre unidas nessa luta. Seja um táxi ou um motorista por aplicativo, enfim, o estabelecimento, ele tem apenas que aguardar a chegada. E, se possível e conveniente, obviamente, ele próprio acionar esse meio de transporte. O vereador Pedro Roberto comemorou a conquista do Conselho Municipal da Mulher, que passou a ter papel deliberativo, e as ações realizadas em Rio Preto no combate à violência. Eu acredito que o número da violência, né, nossa aqui em Rio Preto, no país, é algo absurdo, só que existe um outro lado também, que hoje há muita motivação e muitos instrumentos para a mulher denunciar. Eu acho que isso é uma coisa positiva que tem acontecido, e a partir daí surgem inúmeras formas também de trabalhar essa questão, como é o caso aqui da Vara da Infância, que o doutor Alceu conduz nos cursos, né, para o agressor. Ele tem um dado muito interessante que eu valorizo demais, que é o índice de menos de 2% de reincidência dos agressores que passam pelo curso. Representando o Ministério Público, a promotora Heloísa Tavares apontou que a lei municipal complementa a lei estadual e apresenta mais eficácia por incluir multas aos estabelecimentos que deixarem de prestar o auxílio às vítimas. Ela é mais protetiva no sentido de que ela traz essa necessidade de capacitar os funcionários e não tem ônus nenhum essa capacitação, não precisa ser nada muito complexo, essa capacitação dos funcionários, não precisa contratar nenhuma empresa, não precisa ser nada muito profundo. Uma orientação, se é uma empresa pequena com poucos funcionários, uma orientação do próprio dono que tem conhecimento da lei, eu penso que isso já seja suficiente. E também o caráter punitivo. Como o vereador Renato mencionou, uma lei sem punição, ela não tem efeito nenhum. Então, essa punição, ela traz um caráter mais imperativo dessa lei.
Em sua fala na tribuna, a delegada Dália Ciceron falou sobre as situações de violência que chegam diariamente à Delegacia da Mulher, com bons resultados quando são feitas denúncias. Então, é muito importante que os estabelecimentos adotem essa medida. É importante conscientizar as mulheres a pedirem socorro, não precisam ter vergonha. Eles é que devem ter vergonha, sabe? Pessoas que, infelizmente, cultuam esse preconceito, né, de mulher coisa, mulher objeto, né? Tem a violência institucional, que, graças a Deus, hoje já é muito pequena diante dessa cultura machista que persiste ainda, né? Que tem a mulher como coisa, como objeto, como incapaz. Não, nós somos capazes. A secretária municipal da Mulher, Maria Cristina Godoy, enalteceu a importância dos eventos realizados nesta data. Hoje é um dia não somente apenas de homenagem para as mulheres, mas sim um momento para reflexão de como nós estamos vivendo no nosso cotidiano. É um dia que representa uma luta pelo nossos direitos, contra a violência e contra todos os tipos de preconceito. A vereadora Karina Caroline abordou as políticas públicas de apoio à mulher para o rompimento do ciclo da violência e agradeceu a participação dos municípios da região durante o evento. Porque vocês levarão o conhecimento dos direitos e a garantia dos mesmos para que essas mulheres possam romper com o ciclo de violência. E lá nos barzinhos da cidade de vocês, lá também, ainda que não tenha uma lei municipal, vereador Renato, vamos fazer com que a lei estadual ela seja executada, cumprida e defendida. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 6 propostas durante a 7ª sessão ordinária desse ano. Saiba quais foram os projetos que receberam parecer positivo no nosso balanço de votações. Confira. Os vereadores de São José do Rio Preto realizaram a 7ª sessão ordinária de 2023. Dos 7 itens que compunham a ordem do dia, 6 foram avaliados pelos parlamentares. 2 projetos de lei de autoria do Poder Executivo foram aprovados, um deles em segunda discussão. A proposta, que segue agora para a sanção do prefeito Edinho Araújo, promove a readequação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A medida torna o órgão deliberativo. A matéria do Executivo analisada em primeira discussão trata da abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 155 mil para o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. Durante a 7ª sessão, foram votadas também 2 propostas de autoria do vereador Jean Charles, ambas no mérito. Uma institui a Política Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais na rede municipal de ensino. E a outra altera o regimento interno da Câmara, mudando as regras para a declaração de voto e chamada de vereadores para uso da palavra durante as sessões. A pauta trouxe ainda, em primeiro turno, projeto de lei de autoria do vereador Pedro Roberto. A propositura inclui no calendário oficial do município o Dia da Comunidade Angolana, a ser comemorado anualmente em 29 de junho. Também na legalidade, os vereadores votaram um projeto do presidente da Casa, Paulo Paulera, que inclui o evento Band Pet Show, promovido pela Band Paulista, com o objetivo de promover bem-estar aos animais e tutores no calendário oficial da cidade. Para acompanhar o trâmite e as votações de todos os projetos na Câmara de Rio Preto, acesse www.riopreto.sp.leg.br. O presidente da OAB Rio Preto, o advogado Henri Atic, fez visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Paulo Paulera. A TV Câmara acompanhou a visita. O presidente da OAB de Rio Preto, Henri Atic, fez visita de cortesia ao presidente da Câmara, Paulo Paulera, para cumprimentá-lo pela eleição e reforçar a parceria entre as duas instituições em prol da cidadania.
Hoje nós viemos aqui, né, como representantes lá da nossa subseção da OAB aqui em São José do Rio Preto, para parabenizar, em primeiro lugar, o presidente Paulo Paulera pela eleição, pela terceira vez, né, como nosso presidente aqui da Casa da Cidadania, da Casa de Leis, e também para manter essa boa relação que nós temos entre a OAB Rio Preto e Câmara Municipal agora na gestão dele também. Muita alegria receber o doutor Henri Atic, né, presidente da OAB, seção São José do Rio Preto. São duas casas importantíssimas, né? A Câmara Municipal e a OAB, através do seu trabalho que realiza também. E nós temos o maior interesse de manter uma harmonia, como nós já mantivemos nos meus mandatos de 2013, 14, 20 e 21, e vai ser nesse mandato de 23 e 24. Nós, na presidência, a casa está aberta para o diálogo, a casa está aberta para usar nossas estruturas, inclusive a nossa TV Câmara, com toda a sua estrutura, sua audiência, ela está à disposição da OAB e de outras entidades também. Então, vamos manter essa relação cordial, de respeito pelas entidades. Então, a Câmara é a casa do povo e a OAB representa o povo também. Então, nós nos damos muito bem e vamos continuar trabalhando juntos pela cidade. Agora a gente fala sobre solidariedade. Uma campanha encabeçada pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto arrecadou mantimentos e roupas para as vítimas do temporal que matou 64 pessoas em São Sebastião. Campanha mobilizada pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto arrecadou mais de 2 toneladas de mantimentos para as vítimas de temporal que matou 64 pessoas em São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Foram arrecadadas cestas básicas, fardos de arroz, feijão, macarrão e água, roupas e produtos de higiene e limpeza que agora serão transportados para o litoral. A campanha engajou vereadores, assessores, funcionários efetivos, comissionados e terceirizados do Legislativo, além de contribuições da sociedade, como a Escola Estadual Professora Maria Galantinora. A diretora da instituição conta como movimentou professores e alunos. Tanto professor quanto aluno, quanto comunidade geral. Até vizinhos ali que nem tem alunos na escola, mas a gente fez uma campanha pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, então Facebook, Instagram da escola, e nós movimentamos. Então, nós arrecadamos tanto alimentos não perecíveis, quanto água mineral, roupas, sapatos, tudo aquilo que eles puderam contribuir. O vereador Bruno Marinho intermediou o contato da escola com a Câmara de Rio Preto. É o que eu sempre digo para as pessoas querem ajudar. Elas precisam, às vezes, do mecanismo de um caminho sério. Porque, infelizmente, hoje a gente vive num mundo que não dá para confiar em todo mundo. Existem muitos golpes e golpes. A gente viu, infelizmente, o que estava acontecendo no próprio litoral em relação às garrafas de água. Uma coisa muito triste que a gente tem que conviver no nosso país. Mas, felizmente, com a Câmara Municipal aqui, parabenizar todos também os funcionários da Câmara, vocês, que se empenharam nessa campanha e, infelizmente, os alunos. Os alunos hoje que mostram um exemplo de cidadania, e eu tenho a fé que a nossa cidade está muito bem representada por esses jovens que serão o nosso futuro. O presidente da Câmara, Paulo Paulera, que liderou a campanha no Legislativo, agradeceu aos servidores que aderiram à iniciativa. Um momento de solidariedade, a Câmara mostrou realmente que é solidária. Quero aqui agradecer todos os funcionários, né, concursados, terceirizados, comissionados, especialmente a Ascan, através do Juninho, que deu uma força muito grande. Acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Ainda não está fechada a contabilidade, mas nós arrecadamos aí mais ou menos em torno de 2.000, 2.500 quilos de alimentos, e sem contar as roupas, né, que vão ser destinadas lá para o litoral, para aquelas pessoas que estão necessitando e precisam desse acolhimento, desse apoio nesse momento. Então, fico feliz aí, agradecer os 17 vereadores que contribuíram e puderam participar junto com a gente aí. E eu falo agora sobre a dengue em São José do Rio Preto. Essa é uma doença infecciosa que sempre preocupa as autoridades de saúde pública. O índice de infestação predial aqui na cidade cresceu e chega a 4,9%. Eu converso sobre isso com o Luiz Febro Filho, que é o gerente de controle de vetores aqui de São José do Rio Preto. Luiz, nosso parceiro, sempre participando aqui dos nossos programas. Obrigado pela sua participação, Luiz. Boa tarde, obrigado, eu que agradeço. Luiz, o índice de infestação predial, o IP de Rio Preto, aumentou 3,2% pontos, ele chega a 4,9%. Como é que é calculado esse índice? E eu queria que você explicasse para a gente esse valor, o que significa? É um número alto, ele coloca Rio Preto numa situação de alerta?
Isso, Primeiro vamos explicar o que significa esse número. Ele é a porcentagem de casas que são encontradas larvas do Aedes aegypti. Tá? Vamos deixar isso bastante claro. Os agentes de saúde, eles fazem essa busca nas residências, coletam essas larvas, elas são enviadas para laboratórios. Então, essa larva, ela é realmente do Aedes aegypti. Significa que a gente está aí 4,9%, quase 5% das casas de Rio Preto tem larva do mosquito Aedes aegypti. Isso é mais do que alerta. Isso deixa a cidade em estado de risco. É uma quantidade de mosquitos, né? Que se você tiver, de repente, um vírus novo circulando, um outro vírus da dengue, ou a chikungunya, uma zika, isso rapidamente se transforma numa epidemia. Só para a gente ter uma ideia, existe algum número ideal? O Ministério da Saúde, ele preconiza alguma porcentagem que seja passável? Isso. O ideal pelo Ministério da Saúde é abaixo de 1. Esse número deveria ser abaixo de 1. Então, a gente está aí pelo menos quase 5 vezes acima do que seria o ideal. Luiz, a gente tá falando de São José do Rio Preto como um todo. Existem variações nos bairros? Tem bairros que têm mais prevalência de larvas, bairros que têm menos prevalência de larvas? Provavelmente esse 4,9, me corrija se eu estiver errado, é uma média da cidade. Existem bairros que são mais preocupantes? Existe sim. Apesar de essa média já ser alta, a gente tem alguns bairros com um número muito maior, e isso tem alguns fatores, né? Tem bairro aí acima de 10%, 13%. Mas o que determina isso, às vezes, é a quantidade de casas. Por exemplo, o Cidadania, né? Que é o bairro que hoje tem o maior número. As casas são muito próximas, é de fácil localização. Então, o próprio número de quadras e casas faz com que esse número seja mais alto em alguns bairros. Isso não diminui o fato de problema em outros bairros. Entendi. Mesmo um bairro que tem um número maior, a gente ainda está nesse estado de risco. Às vezes um bairro que aí deu só 2, deu só 3, isso é muito alto, é um número muito alto mesmo assim. E qual que é o perfil, onde é que essa danada dessa larva está? Se a gente for traçar um perfil de onde ela se esconde, tem como a gente saber onde ela está mais localizada? Existe sim, a gente consegue, pelo próprio boletim mesmo do IB e pelo índice de Breton, saber exatamente onde fica essa larva. Então, a gente tem, de novo, né, em primeiro lugar, o vaso de planta, aquele pratinho pingadeira que fica embaixo da planta, os ralos, e o que tem mudado nos últimos tempos, aí, que tem aumentado muito e hoje está em terceiro lugar, que é o bebedouro animal. Aquela vasilhinha de água para o gato, para o cachorro, é um recipiente que até pouco tempo atrás a gente não tinha tanta preocupação e que de uns 2, 3 anos para cá ele vem aparecendo e hoje chega em terceiro lugar e é muito comum, porque todas as casas hoje ela tem essa vasilha e ela independe da chuva. Se a gente fala muito do verão, das chuvas, e essa vasilhinha de água, ela é o ano todo, né? Então ela tem que ser muito vistoriada, tem que ter uma higiene desse recipiente para não deixar, porque senão vai ter larva ali o ano todo. Isso não quer dizer que eu não possa ter um animal de estimação, nem planta. Muito pelo contrário, é só eu ter pequenos cuidados no dia a dia, né? Isso, não, de forma alguma. A planta ou o animal de estimação, ele é sempre muito bem-vindo. A questão é realmente fazer essa vistoria e até para o bem-estar do seu próprio animal de estimação, tomar uma água limpa, né? Não ficar repondo aquela água. Então, o que é muito importante? Não só manter a água ali, mas é preciso lavar esse recipiente. Lavar com uma bucha mesmo, porque o ovo do Aedes aegypti, ele fica nesse ambiente, a fêmea do Aedes, ela coloca o ovo na borda do recipiente, esse ovo pode ficar até 1 ano num ambiente seco. Então, a partir do momento que entra em contato com a água, ele eclode, rapidamente você vai ter mosquito. Então, não adianta só colocar a água novamente ou você jogar aquela fora que está um restinho, colocar um pouquinho a mais. É preciso lavar esse recipiente. E no caso das plantas, se possível, eliminar esse vasinho, ou furar, ou colocar uma areia, que é bastante importante, é muito fácil, é barato, as pessoas conseguem fazer isso com uma certa facilidade. Mas ainda tem outras coisas, aquela bandejinha atrás da geladeira,
às vezes aquele ralo de pouco uso, aquele banheiro que é menos usado no fundo da casa, ou um quartinho que tem menos uso. É importante falar isso para a população. O mosquito ele tem, sim, essas preferências. Ambientes escuros, recipientes escuros e retém calor, né? Que retém calor. Então, o pneu ainda é um prato cheio para o mosquito. Quase todo pneu encontrado ele vai ter larva. Se tiver água, a partir do momento que entrou em contato com a água, ele vai ter larva do mosquito. Esses vasinhos de plástico, né, de cor escura, que também esquentam muito no sol, também atrai muito o mosquito. Então, são recipientes onde a população até já conhece. Não é tão difícil olhar no quintal ali, fazer uma vez por semana, dar uma olhadinha, ver se você tem algum recipiente desse em casa. E, principalmente, a gente percebe na nossa casa o aumento do mosquito. Isso que eu ia te perguntar. A gente vê o mosquito em casa, né? Então, se você está tendo muita infestação, você percebeu um aumento de mosquito na sua casa, faça uma vistoria que provavelmente está muito perto desse criador. O mosquito ele não vai voar tão longe de onde ele foi criado, né? Então, um dos sinais, dos alertas aumentou o mosquito em casa. Aliás, apareceu o mosquito em casa, é sinal que ali na vizinhança tem criadouro, né? Exatamente. E, normalmente, em grande parte dos casos, até pelas denúncias que a gente recebe bastante aqui na secretaria, quando o morador fala, olha, minha casa está com muito pernilongo, está chegando muito mosquito, a gente já busca direto dentro da casa dessa pessoa. Porque se tem mesmo muito pernilongo dentro dessa casa, o recipiente de criadouro está muito próximo. Normalmente é dentro da casa ou num vizinho muito próximo. O mosquito ele até tem uma capacidade de voo, a gente coloca aí no quarteirão, 2 quarteirões no máximo. Mas isso para ele, no ambiente urbano, da forma que a gente está vivendo, ele não tem essa necessidade de voo longo, porque ele vai encontrar uma pessoa para ficar e se alimentar muito próximo. Então, ele não precisa voar 100 metros, ele com 30 metros, 50 metros, com certeza ele vai encontrar alimento e ele para ali. Ele fica sempre num ambiente baixo. O Aedes é um mosquito de voo baixo, né? Não é um mosquito que voa em grandes altitudes. Mas, então, assim, encontrou em casa, pode olhar na sua casa, dá uma olhada em tudo aí, algum ralinho que você não está olhando, algum vaso de planta, às vezes um recipiente muito pequeno, uma tampinha de garrafa é suficiente para manter com água ali, em uma semana você vai ter mosquito adulto voando em casa. Vamos dar o serviço, para a gente começar a encerrar nosso papo, Luiz, vamos dar o serviço. Desde novembro, vocês têm feito visitas nas casas, separando por bairros da cidade. Esse sábado, dia 11/3, tem visita dos agentes de saúde, os agentes estão nas ruas, né? Como é que funciona essa visita? Você lembra que bairros vão ser visitados nesse sábado? Sim, a gente está fazendo isso já desde o final do ano passado, né, desde novembro. Agora, durante esse ano, foram todos os finais de semana. A gente está fazendo agora no dia 11, no Parque Estoril, Anchieta, Jardim Gabriela, o Lealdade e Amizade e no Maria Lúcia. Funciona da seguinte forma: as outras unidades de saúde mais próximas, 4 ou 5 unidades próximas dessas que eu citei, os agentes vão para essas áreas e tentam fazer aquele arrastão mesmo, fazer a cobertura da área toda. E assim a gente faz esse rodízio a cada fim de semana, né? Para aumentar a quantidade de agentes numa área para realmente fazer essa limpeza na cidade toda. Quais as dificuldades que os agentes têm tido nessas visitas? Eles têm encontrado moradores? Os moradores estão deixando os agentes entrar? Como é que está sendo esse trabalho? Olha, infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Além de fazer isso no sábado, que já é exatamente para encontrar aquele morador que trabalha durante a semana, que mantém a gente sabe que isso é muito comum, então o sábado realmente é para isso. Nós conseguimos já fazer o trabalho em 25 mil imóveis até agora, mais de 25 mil. Mas nós visitamos já quase 50 mil. E metade disso a gente não conseguiu abrir. Então, a gente tem uma pendência muito grande, chega aí a quase 50% a nossa pendência, né, de imóveis fechados. E mesmo assim, o agente nele consegue tanto deixar um panfleto, ou se for um imóvel que esteja abandonado, fechado, um terreno, ele pode fazer essa fiscalização, anotar esse endereço, depois a gente encaminha isso, busca esse proprietário, mas realmente existe a dificuldade, além da recusa. Nós já estamos aí em 4 meses, praticamente 4 meses, a gente chega perto de 1.000 recusas, que é aquele morador que está em casa e que realmente não deixa o agente de saúde entrar. Dureza, hein? Ô Luiz, quem quer ter mais informações, fazer denúncias,
sugerir, tem algum canal da prefeitura, algum canal da vigilância que ele possa entrar em contato, ou por site, ou por telefone, que você pode deixar para a gente? Tem sim. Tanto no portal da prefeitura, ele consegue acessar aqui com a gente, e o 0800, a nossa ouvidoria, 0800 770 5870. Entrando lá no site também tem esse telefone disponível, é só entrar. Se for um caso de denúncia, não precisa se identificar, passa o endereço certinho, né? Se tem algum, de repente, um fechado, um terreno, algo que precisa ser fiscalizado, e a gente encaminha uma equipe até lá e faz essa vistoria e dá o andamento necessário. Tá, José Luiz, faltou alguma coisa que a gente não falou? Algum último recado para a população? Olha, a gente faz de novo esse alerta, né? A dengue é uma doença muito grave. Os casos, apesar de a gente ter um número muito alto ainda, né, do IP, os casos ainda não explodiram, como a gente diz, né? A gente ainda não estamos com as UPAs lotadas, porém, para isso acontecer é muito fácil e muito rápido. A gente precisa que a população tome esse cuidado, não deixe realmente esses criadouros, porque a doença, ela mata, né? A gente tem alguns anos aí já o histórico de mortes em Rio Preto, então a gente entende que é muito grave, é muito importante fazer isso. E a gente pede mesmo ao auxílio da população que faça a vistoria semanal aí dentro da sua casa. Tá joia. Eu agradeço a participação do Luiz Féboli Filho, que é gerente do controle de vetores aqui de São José do Rio Preto, trazendo informações importantes sobre a dengue na cidade. E o Panorama TVC segue falando de saúde. Março é o mês da mobilização mundial para a prevenção das doenças do rim. Em Rio Preto foi realizada uma ação especial de conscientização da população. Confira na reportagem. O Hospital de Base e a Prefeitura de Rio Preto realizaram campanha de alerta e prevenção de doenças renais. A ação ocorreu em mais de 50 pontos da cidade. Unidades de saúde, poupa-tempo e outros órgãos públicos e privados serviram de base para a ação. A campanha ofereceu exames gratuitos de glicemia, urina e aferição de pressão. Procedimentos simples, mas que são fundamentais para o diagnóstico precoce das doenças que afetam os rins. A melhor maneira de prevenir doenças renais é saber como é que é o estado atual do seu rins. E a melhor forma de se fazer isso é colher esses exames simples, que é a creatinina, urina tipo 1 e a glicemia. Por quê? Porque a doença renal acomete muito mais pacientes que são hipertensos e diabéticos. 2/3 dos pacientes que fazem diálise tem ou hipertensão ou diabetes. Então, essa população mais atingida, mais vulnerável, é obrigatório que ela faça, pelo menos anualmente, uma creatinina e uma urina para ver se tem proteína na urina. Mas toda a população, ela precisa também saber como é que está funcionando o seu rim. A DRC, doença renal crônica, afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo. Ela é caracterizada pela lesão progressiva e irreversível que afeta a função dos rins. Esses órgãos filtram o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo. Eles também regulam a pressão arterial, controlam a quantidade de sal e água do organismo, entre outras funções. O médico explica que nos estágios iniciais, a DRC é silenciosa, por isso é tão importante a investigação por meio de exames periódicos. Essa doença é uma doença indolor, ela é assintomática, ela vai perdendo função renal gradativamente e só vai ter muita manifestação lá na frente, quando já está quase para chegar na diálise ou fazer o transplante. Então nós precisamos fazer de uma forma que a gente anteceda esse desfecho. Os pacientes que passaram pelos postos da campanha e apresentaram alguma alteração nos resultados dos exames saíram com encaminhamento para unidades básicas de saúde. Já quem estava com os exames dentro da normalidade recebia orientações gerais e era liberado. Esse foi o caso de Sandra Regina, que aprovou a iniciativa. Eu acho muito importante, porque nem todos da população conseguem alcançar uma consulta, um exame preventivo. E essa ação eu achei muito importante, tanto que eu vim para fazer os exames, me propus a fazer, né? Uma porque já passei por vários problemas renais, né? Faço acompanhamento, eu acho muito importante, porque é uma doença muito silenciosa, que as pessoas não dão valor e importância, e é importante que a cidade tenha feito isso em prol da população.
O prefeito Edinho Araújo esteve presente em um dos pontos da ação. Ele destacou a importância da medida e o impacto das ações preventivas na qualidade de vida da população. As pessoas prevenindo não vão sofrer tanto, não vão ter que submeter a um tratamento mais severo e a própria saúde terá uma economia. Então é disso que se trata, é prevenção, conscientização, para que nós possamos cada vez mais ter uma vida saudável para todos e com expectativa de vida, mas vida ativa. Falando em vida ativa, que o nosso prefeito falou, a gente fala sobre sedentarismo. 1/3 dos brasileiros não faz exercício físico, o que impõe riscos ao coração e à saúde do corpo. A gente conversa sobre esse tema agora com o médico do IMC, do Instituto de Moléstias Cardiovasculares, especialista em medicina do esporte e do exercício, doutor Adriano Frois. Doutor, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo aqui no Panorama TVC. Matheus, eu que agradeço a oportunidade. Eu falo sempre que agora parece que todo dia a gente tem uma data comemorativa de alguma coisa, né? E eu fico muito feliz quando a gente consegue chamar dentro dessas datas comemorativas campanhas de conscientização para alguns assuntos que são de extrema relevância para a nossa população. Então eu fico muito feliz em aproveitar aí um veículo de comunicação para que eu possa falar com vocês um pouquinho sobre o tema tão importante. O Adriano, dia 10 de março é o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo. Tecnicamente, existe uma definição do que é ser sedentário, alguma classificação para isso? Como é que eu identifico se eu estou ou sou sedentário? Existe sim, Matheus. Primeiramente, quando a gente fala sobre sedentarismo, né? E eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. O ato de ser sedentário em si foi algo extremamente relevante para a nossa civilização, né? A partir do momento que o homem pôde se assentar em um território, cultivar a terra, como é que a gente chama? Domesticar animais e poder, de certa forma, construir a civilização que nós vemos hoje, faz com que o homem tivesse um grande passo na civilização e um grande passo na evolução. O maior problema de tudo isso é o que o mundo moderno fez com esse estilo de vida, né? Hoje em dia, quanto mais a gente tem as possibilidades e acervos do ponto de vista tecnológico, isso faz com que aumente demais o número que a gente passa, horas que a gente passa do nosso dia, minutos em posição, em condições inativas, horas do nosso dia sentado, enfim. Então, o que o mundo moderno trouxe para esse estilo de vida faz com que a gente tenha hoje circunstâncias que andam de mãos dadas com uma infinidade de doenças, né? Entre elas a obesidade, doenças cardiovasculares, enfim. O que a Organização Mundial de Saúde preconizava há um certo tempo atrás era que o indivíduo deveria, para sair da condição de sedentarismo, se exercitar por pelo menos 150 minutos por semana. Hoje isso tudo tem mudado. E as estratégias hoje passam para 300 minutos por semana, tá? Então, o indivíduo, aí, se a gente conseguir dividir ao longo do dia, a gente vai ter alguma coisa em torno de 45, 50 minutos diários de exercício ao longo de uma semana de 7 dias. Então, é mais ou menos por aí o que a Organização Mundial de Saúde preconiza para que o indivíduo deixe de estar no estado de sedentarismo. A gente está com um dado aqui que cerca de 1/3 dos brasileiros não faz exercício físico. É um número bastante alto. E aí eu pergunto, por que a gente tem que combater o sedentarismo? Quais as doenças, quais os males que andam junto com essa atitude, às vezes preguiçosa do dia a dia? Onde é que o nosso corpo vai padecer mais? E é exatamente sobre esse termo, né, que eu gostaria de falar, né? No dia 4 de março, nós comemoramos o Dia do Combate à Obesidade. E o estado de vida sedentário, ele é um dos fatores de risco para que a gente venha a desenvolver a obesidade. E a obesidade hoje, durante muito tempo, né, a obesidade ela foi vítima não apenas de banalizações dentro da medicina e dentro de um contexto social. Existe até uma iniciativa de tentar uma autoafirmação sobre o contexto de aceitação da obesidade, mas a obesidade é uma doença que precisa ser combatida tanto por instituições públicas, por serviços comunitários, enfim, atitudes do governo, porque é uma doença que nós classificamos hoje como uma doença inflamatória crônica não transmissível e que caminha de mãos dadas, como eu já disse no começo do nosso bate-papo aqui, com circunstâncias, entre elas hipertensão arterial,
diabetes, a obesidade propriamente dita, alterações com relação à parte psíquica, saúde mental, perturbações da qualidade do sono, alterações endocrinológicas e metabológicas do nosso, e doenças metabólicas do nosso organismo. Então, assim, quando a gente caminha com um estilo de vida sedentário, distante de exercícios, isso faz com que a gente vá andando em paralelo com essas situações. E uma coisa que é muito interessante da gente pensar, da gente contextualizar e conceituar, é que existe uma distância grande entre atividade física e exercício. A atividade física é toda e qualquer circunstância em que a gente coloca o nosso corpo em movimento. Então, por exemplo, um serviço doméstico, varrer uma casa, subir em uma escada, enfim, tudo isso a gente pode classificar como atividade física. A partir do momento em que nós temos a padronização, a sistematização de uma atividade de movimento, de uma atividade física, nós chamamos de exercício. Então, é muito importante que a gente conceitue esse conceito de exercício atrelado à vida do indivíduo. E essa revolução na vida da pessoa, você acredita que tem que ser multidisciplinar? É o exercício, é a nutrição, é cuidar bem da cabeça, ter um bem-estar? Como é que eu faço essa junção desses vários segmentos da medicina e do modo de vida? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós que somos da área da saúde, nós precisamos, de certa forma, de uma maneira integrada e muito responsável, levantar essa bandeira do combate ao sedentarismo. Seja o médico, o educador físico, o nutricionista, o fisioterapeuta, quem trabalha com o paciente precisa incentivar e ser um incentivador de prática de escolhas inteligentes. Quando a gente diz em escolhas inteligentes, elas variam muito além do que o estilo de vida, cardápio, vida social, enfim. A gente precisa entender que hoje, talvez, o exercício seja a atitude não farmacológica mais eficaz a ser inserida como uma ferramenta terapêutica no tratamento de muitas doenças, seja ela hipertensão, obesidade, diabetes, o câncer. Então, estar atrelado a um meio de vida saudável, com escolhas inteligentes e atreladas a um contexto de exercícios é fundamental para que a gente possa pensar não só em longevidade, como também em bem-estar. E existe alguma idade que você acredita que não é possível mais mudar esse relógio ou ainda dá tempo para todo mundo? Não, dá tempo para todo mundo. Eu falo assim, antigamente a gente falava, né, que para a gente se exercitar basta você ter uma roupa apropriada para tal e a gente pode sair fazendo qualquer tipo de exercício. Isso não é bem assim, né? Claro. Toda vez que a gente vá propor uma mudança, seja ela qual for dentro do nosso estilo de vida, a gente precisa de orientação. Mas é assim, a gente hoje a gente precisa motivar as nossas crianças e a gente precisa atender de uma maneira, abraçar a nossa população que vem aí adentrando a terceira idade e buscar cada vez mais. Toda vez que a gente induz uma modificação de vida atrelada a exercício, escolhas saudáveis do ponto de vista de alimentação e se distancia do contexto da obesidade e do sedentarismo, a gente tem a capacidade de aumentar a sobrevida dessa pessoa em até 12 anos. Então é aquela pergunta que eu faço, independente da idade, por que não a gente pensar em aumentar a nossa sobrevida por pelo menos 10, 12 anos, né? Então também, para um pai, também é uma bela herança para deixar para o filho, é um belo legado ele incentivar desde cedo essa criança a ter uma vida ativa e esportiva, né? Sem dúvida nenhuma, e isso é algo fundamental, né? Por exemplo, porque a gente sabe que os nossos filhos, eles se espelham muito nas atitudes dos pais, né? E se a gente cria uma criança hoje dentro de um contexto onde as variáveis são atreladas a escolhas saudáveis, de uma maneira quase que fisiológica, a criança vai captando essas informações e vai assimilando esses conceitos também. Então, isso faz com que a gente atue de uma maneira precoce na gênese de muitas doenças que podem até ter um contexto genético, mas que a modificação que a gente impõe no meio dessa criança faz com que ele se distancie de uma doença, por exemplo. Entendi. Adriano, explica para mim, me chamou bastante atenção a sua especialidade, medicina do esporte e do exercício. Explica para o pessoal de casa o que abarca esse ramo da medicina.
Maravilha. Primeiramente, Matheus, só fazendo uma pequena correção, né? Sim. Eu sou um médico anestesiologista. Perfeito. E sou pós-graduado em medicina do esporte e do exercício, porque eu tenho um elo de ligação com o exercício praticamente desde que eu nasci. O meu pai era educador físico, enfim, eu sempre tive muito acesso ao esporte, mas eu tive em um determinado momento da minha vida um período em que eu me abandonei. Coincidiu com o meu final da faculdade de medicina, o início da minha jornada de trabalho, e eu venho de uma história aí, de uma guerra e de uma luta contra todas essas variáveis, obesidade, sedentarismo, enfim, eu presenciei tudo isso. E eu senti em um determinado momento uma carência muito grande dentro da minha faculdade de medicina de ter um assunto esporte envolvido, a saúde do paciente atleta envolvido na minha formação. E foi por isso que eu me pós-graduei. Então, a medicina do esporte e do exercício hoje, ao contrário do que muita gente pensa, que o médico do esporte cuida única e exclusivamente da saúde do paciente atleta, não é isso. A gente, como medicina do esporte e do exercício, a gente precisa ter a capacidade de integrar as especialidades médicas que existem hoje, seja ela cardiologia, endocrinologia, pneumologia, ortopedia, tentando trazer um elo de ligação dessas especialidades com o exercício, para que a gente possa propor opções terapêuticas e para a gente possa fornecer ferramentas para o nosso paciente, para que ele possa ter, sim, uma harmonia com o exercício e viver através dele. Então, a medicina do esporte e do exercício é muito isso. Eu vejo muito a medicina do esporte e do exercício como mais uma medicina que atua na prevenção, na reabilitação e no tratamento, do que simplesmente no cuidado de um paciente atleta. Para a gente encerrar nosso papo, eu sei que você hoje vai ter um dia comprido de atendimentos e de consultas. Adriano, na sua percepção pessoal de médico, a gente valoriza muito o corpo no sentido do exercício, de mostrar um corpo sarado, esse tipo de coisa. E às vezes também a pessoa fala, mas eu sou magro, eu não tenho problema nenhum. As pessoas magras também podem ter problemas, não é? Também precisam se exercitar. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, se a gente tem graduações, né, da gente poder contextualizar situações como obesidade, e a gente percebe que pessoas que caminham no sentido oposto ao contexto da obesidade, e que a gente tem uma variável, né, chamada IMC, que é Índice de Massa Corpórea, que é uma variável numérica em que a gente gradua diversos graus, tanto o indivíduo sobrepesado quanto obeso, quanto o indivíduo demasiado emagrecido e desnutrido. E a gente percebe que o caminho, quando a gente tem um IMC baixo demais, que caminha para a desnutrição, por exemplo, é tão prejudicial quanto o caminho que caminha para a obesidade. Então, estar aliado ao exercício é saudável para ambas as pontas da corda. Tá, Joia. Para a gente encerrar nosso papo, queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa a respeito dessa retomada do próprio corpo e de se cuidar melhor. O recado que eu dou é muito simples. Eu acho que quando a maioria das pessoas que me procuram e que buscam sair dessa condição de sedentarismo, Matheus, a pergunta que sempre acontece é falar assim, mas eu não gosto de nada, o que eu vou fazer? A gente sempre tem alguma coisa que a gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, atendi uma paciente algumas semanas atrás que ela gosta de dançar. Então eu falei para ela, dança. Procura colocar o seu corpo em movimento de alguma maneira. Se você gosta de caminhar, caminhe. Se você gosta de jogar bola, jogue futebol. Mas faça de uma maneira responsável. Procure a ajuda de um profissional que possa ter inteligência de programar um treinamento correto para você evitar um número demasiado de lições e fuja do que está no esporte da moda. Vá para aquilo que você gosta, porque aí sim a gente vai ter um elo de ligação duradouro com o exercício. E isso vai se manter por muitos anos. Eu agradeço a participação do médico Dr. Adriano Frois, que falou aqui para a gente sobre os perigos do sedentarismo. A gente faz um breve intervalo e a gente volta na sequência com o Panorama TVC. Na sua loja de aplicativos do seu celular,
procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Quiz da Câmara Municipal. Quais são os processos de votação? A. Simbólico e nominal. B. Nominal, secreto e representativo. C. Simbólico, nominal e secreto. Tempo. A resposta correta é C. Os 3 processos de votação são simbólico, nominal e secreto. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com o Panorama TVC. A Escola do Legislativo vai realizar uma palestra sobre o direito do consumidor, comemorado no dia 15 de março. O evento é aberto para a comunidade. A repórter Jaqueline Casanova traz os detalhes para a gente. Olá, a Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal está com um novo curso aberto para a comunidade, de graça, qualquer pessoa pode participar. E é um curso especial no Dia do Consumidor, os direitos do consumidor. Eu estou com o Marcos Minari, que é um dos organizadores, diretor da Escola do Legislativo, que organiza e idealiza todos esses cursos. Marcos, qual será, tem temas específicos, qual será o palestrante desse novo curso da Escola do Legislativo? Oi, Jaqueline. Esse curso ele tem como objetivo informar o consumidor sobre seus direitos, especificamente aqueles mais voltados ao PROCON, quando que ele procura o PROCON, como ele pode resolver os seus problemas, né? E nós vamos contar aqui com a presença do diretor do PROCON, o G. Dornelas. Ele já atuou como vereador aqui na casa, ele é um advogado com ampla experiência no ramo, e ele vai poder contribuir muito aqui com as informações sobre os direitos que cada consumidor tem na hora de realizar as suas transações no dia a dia, né, no mercado. Marcos, e como a população pode fazer inscrição? A inscrição pode ser feita diretamente pelo link, né, que nós temos divulgado no site da Câmara, que na página da Escola do Legislativo, também pode ser feito por e-mail. Eu já vou aproveitar e deixar aqui o e-mail registrado, né, que é escoladollegislativo@riopreto.sp.leg.br. E também por meio de telefone, conversando comigo, né, Marcos, ou com a Poliane, que é a coordenadora da escola, pelos telefones 3214 7746 ou 3214 7794. Marcos, esse curso ele fornece certificado, porque é uma boa oportunidade para quem é estudante, universitário, que precisa de certificado para complementar horas e se capacitar também, né? Exatamente, ele é aberto a toda a população, né? E sim, a gente fornece esse certificado. Nós somos uma escola que foi aprovada pela resolução aqui dos vereadores da Câmara, então é tudo institucionalizado. E nós fornecemos certificados assim que completa o curso. Marcos, muito obrigada por suas informações e ótimo curso a todos. Então, todos convidados para participar aqui desse curso do Legislativo, Direito do Consumidor, no dia 15 de março. Qual será o horário, Marcos? Já estávamos esquecendo. Às 14 horas da tarde. É só presencial ou pode ser online?
presencial. Nesse momento. Então vamos falar o endereço aqui da Câmara. Isso, é Rua Silva Jardim, 3357, aqui no centro de São José do Rio Preto. Né? Bem ao lado aqui da Prefeitura, tem o prédio da Prefeitura na Andalós, virando a esquininha tem a Câmara Municipal, então o curso é presencial. Marcos, muito obrigada. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Semanalmente, a TV Câmara destaca as vagas ofertadas pelo balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. Nessa semana, são mais de 670 vagas. Confira. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 675 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 36 vagas para vendedor, 30 vagas para quem deseja atuar como estagiário em várias áreas, há 20 vagas de cuidador para idosos e crianças e 20 postos de operador de caixa. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br, no menu que fica na lateral do portal. Basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950. O Centro de Línguas do IBILSE está oferecendo curso de inglês, espanhol, italiano e francês para a comunidade. Vamos com a repórter Jaqueline Casanova para saber os detalhes. Olá, o IBILSE Unesp de Rio Preto está oferecendo o curso de idiomas para a comunidade. Entre os dias 14 e 16 de março, o Centro de Línguas abre inscrição para os cursos de espanhol, inglês, francês e italiano. São 600 vagas e os cursos serão ministrados de forma remota, online, com professor ao vivo, em diversos dias e horários durante a semana. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, pagar uma taxa única de R$ 200 se for pessoas da comunidade e se for estudantes da Unesp, R$ 50. Se você já tiver conhecimento de alguma língua e quiser entrar num nível mais avançado, não no iniciante, basta fazer um teste de nivelamento que o próprio curso, o Centro de Línguas, oferece e está no site. Para isso, você faz o teste e envia o resultado para a organização. A inscrição e o teste pode ser acessado no site www.ibilse.unesp.br na aba Centro de Línguas. A lenda do motocross e das manobras radicais nas festas de peão Gini Fireball trouxe para Rio Preto o kart terapia. Os alunos da PAI puderam andar de kart com o motoqueiro maluco. Foi dada a largada do kart terapia em São José do Rio Preto, o projeto criado pela lenda do motocross Gini Fireball. A Câmara Municipal participou da abertura no Centro Regional de Eventos. O estagiário da TV Câmara, Guilherme, acelerou com o Fireball, norte-americano que se apaixonou pelo Brasil e aqui escreveu uma história de vitórias no motocross, Fórmula Truck, no kart, além de ter agitado as festas de peão com sua moto. Mas agora a velocidade é outra. As manobras radicais deram lugar às voltas aceleradas pela inclusão e muita emoção. Se você tem algum problema durante nossa terapia, eu quero que você bate nas costas, beleza? Pronto para pilotar, Gui? Vamos. Correu, mas foi bom. O projeto leva a experiência de andar de kart para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Por isso, os alunos da APAI vestiram também o macacão e o capacete e entraram no mundo da corrida. Ele é fã de carro desde pequenininho, desde bebezinho. É uma realização de um sonho dele. E é o presente de aniversário do Lucas? Presente de aniversário. Agora dia 9 é aniversário, saiu pulando de lá. Presente radical. Não é? Ele adorou, nossa senhora. Vale muito a pena essas iniciativas. Vale muito a pena, é uma coisa assim única, né? Para mim é gratificante, para ele imagina, mais ainda. Ele adora esporte, ele adora coisa que traz energia para ele, que traz adrenalina. Então isso para ele é prato cheio. Então foi muito bom essa experiência. Muito bom, para ele vai querer subir de novo.
Está sendo uma experiência única, completamente diferente de todo o usual deles, da realidade deles, inclusive, da nossa também, né? Porque é um esporte que realmente eles estão tendo oportunidade de vivenciar. Em 2014, Ginny Fireball começou a ensinar a pilotagem de kart e daí surgiu a ideia de aliar a modalidade esportiva como uma atividade terapêutica. Para nós, mãe de uma criança especial, é muita emoção. Qualquer atividade diferente, qualquer coisinha que eles, né, fazem para nós, parece que é a melhor coisa do mundo. Se você vê, por exemplo, qualquer progresso, você entendeu? Se você vê ele mexendo a pontinha do dedo que ele não mexia, já parece que a gente ganhou o mundo. Aqui, Ginny Fireball adaptou o veículo para mais um lugar, um copiloto que pode vivenciar uma corrida. O kart terapia está visitando diversas cidades brasileiras. Tanta história que ele tem, né? Tanta de conquista, isso é importante. Agora a soma dessa importância, né, de você poder fazer essa kart terapia, né, você trazer as crianças que são de alguma forma ou de outra um pouco mais especial para viver essa adrenalina, viver essa oportunidade, isso é uma coisa muito gratificante, sem preço, uma coisa que a gente leva e com certeza essas crianças vão levar muito mais do que a gente esse momento. O prefeito Edinho Araújo, que deu a bandeirada para a largada, também vivenciou o kart terapia. Eu fico muito feliz de poder participar e também vivenciar isso, porque o kart é emoção pura, né? É muita emoção, muita adrenalina. Ginny Fireball, campeão brasileiro, campeão de motocross, campeão. E na hora que ele falou esse evento, que é abençoado, Rio Preto merecia. E está o maior sucesso já na primeira etapa. Por isso, agradecimento à TV Câmara de Rio Preto e toda a equipe que abriu um espaço para divulgar esse grande evento que é em prol a Pai. Você gostou de andar de kart, José? Eu andei de kart. Foi rápido? Foi rápido. Vai ser piloto? Eu quero ser piloto. Oba! Deve ser uma das funções dele. Dando stage foi muito bom, então. Foi, gostei. Vou falar para meu pai. Vai contar pro papai que você andou de kart? Eu andei de kart. E a cada partida, volta e chegada, a bandeirada de vencedor continua sendo para o motoqueiro maluco, o Bola de Fogo, Ginny Fireball. Cada volta é uma alegria diferente, cada volta eu estou falando com Deus. Foram muitas corridas, Molina fala demais, nossa campeão, nossa tudo. Esse já foi, essa época já foi. Os rodeios foram sensacionais, os rodeios que eu pratiquei, ou que eu fiz aqui em São José, na região. Mas agora, graças a bom Deus, é kart terapia com as crianças e... te falo a verdade, é fantástico. Ginny Fireball, animal! Yeah! Belíssima reportagem da nossa colega, a Jaqueline Casanova. E já fica um abração para o nosso super estagiário, o Guilherme Paixão, o Gui, que estava nessa reportagem. Antes de eu encerrar o Panorama TVC, eu gostaria de registrar que enquanto eu estava apresentando esse programa, lá no seu Diocleciano, foi inaugurada uma arena esportiva em homenagem a um grande amigo meu que já faleceu há quase um ano, o jornalista Joselito Paganelli, que morreu precocemente, conhecido da cidade de São José do Rio Preto. Eu humildemente dedico esse jornal a esse meu amigo e toda e qualquer homenagem a ele é pouca. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!